Olá, estamos aqui para mais uma mensagem. Já tem um tempinho, né, que eu tenho essa mensagem preparada para você. Primeiro eu quero dizer uma coisa, que eu estou aqui num ambiente externo. Hoje eu resolvi aproveitar a luz da natureza. Então eu não sei se vai acontecer barulho de buzina, se vai acontecer alguma criança berrando, jogando bola. Eu não sei, cachorro latindo. Então eu desde já peço desculpas para você que está aí me ouvindo, mas eu não vou mudar de ambiente porque hoje eu realmente quero aproveitar a luz da natureza, a luz do dia, o ar livre para poder estar trazendo esta mensagem aqui. Para estar diante de você, estar diante desse céu lindo e maravilhoso, aproveitando esse dia cheio de sol que estamos passando, né? Porque daqui a pouco o inverno vem aí, então virão dias de sol, virão dias de muito frio, dia cinza, tá certo? Hoje a nossa mensagem também chama-se Não basta o sacrifício, tem que ter atitude. Está no livro de Hebreus. Hoje nós vamos trabalhar apenas no livro de Hebreus. Está no livro de Hebreus, capítulo 3. Então eu quero primeiro falar uma coisa para você antes de abrir isso. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero ler com você. Eu quero dizer para você que nós sempre estamos falando em o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus. Nós vimos assim na Semana Santa filmes, representações teatrais a respeito do sacrifício dele na cruz, né? A via sacra dele e a crucificação. E eu estive orando a respeito disso, né? E eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero que você entenda que essa mensagem vem diminuir o sacrifício de Jesus na cruz. Não vem diminuir, não vem trocar, eu não estou trazendo nada novo, porque o que aconteceu realmente aconteceu. E como Jesus falou, era necessário que tudo aquilo acontecesse, sabe? Era necessário que Judas caminhasse com ele, era necessário que Judas o traísse, era necessário que ele fosse passar por toda aquela humilhação, aquele sacrifício todo, aquela morte horrível, para que eu e você chegasse até a vida eterna. Então isso é um fato que não tem como mudar, isso daí é uma coisa que nós cristãos cremos e nós seguimos nessa fé até o nosso último dia de vida aqui na terra. Mas o Senhor me mostrou nessa palavra que não basta apenas o sacrifício. Primeiro eu vou ler para você que o sacrifício foi muito importante. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O que eu quis dizer com esse versículo? Que não basta o sacrifício. Então, o que basta? Vou dizer para você. Eu acho que você acompanha aí na televisão, já acompanhou durante os anos da sua vida alguns crimes de morte, assim, horríveis, entendeu? Tanto aqueles de homicídio como aqueles de acidente, crimes que nós podemos entender que mortes trágicas, que nós podemos dizer que, puxa vida, foi até pior do que a morte de Jesus, não é mesmo? Que pelo menos nenhum osso do corpo dele foi quebrado, não é verdade? Ele não, digamos assim, hoje nós vemos aí um monte de caixão fechado por deformidade, né? Porque não se reconhece o rosto da pessoa, porque moeu o rosto da pessoa, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte:
Tem pessoas aí que já passaram por vários problemas durante muitos anos da sua vida, né? E Jesus, ele viveu só 3 anos e meio de ministério e foi sacrificado. Então, o que eu quero dizer para você, aonde eu quero chegar com isso? Que é o sacrifício? Sim, é o sacrifício. Porque na palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não teria como haver o perdão, né? Não haveria, precisava haver o derramamento de sangue. Precisava ter um cordeiro ali derramando sangue para que os pecados fossem perdoados, correto? Então, quanto a isso, não temos dúvida. E se você tem dúvida quanto a isso, você precisa rever os seus conceitos. O que você está fazendo na igreja? Você está fazendo apenas o lado social? Você está buscando apenas a providência financeira? Apenas isso? Não, você precisa primeiro pedir perdão dos seus pecados. Você precisa ter o sangue de Jesus derramado na sua vida para que você receba esse perdão em nome de... Por isso que nós dissemos, em nome de Jesus, ou seja, em nome do sangue de Jesus derramado sobre nós, sobre o nosso pecado, para que haja redenção, certo? Para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Então, o que acontece? Não basta apenas o sacrifício. O que Jesus fez além do sacrifício foi ser fiel. Sim, ele foi fiel. A tudo ele foi fiel. Então, apenas um sacrifício não bastou, mas a fidelidade dele. Veja bem, primeiro houve uma fidelidade dele. E para completar essa fidelidade, ele fez o desfecho com o seu derramamento de sangue, que era a segunda lei de Deus, que deveria haver derramamento de sangue, entregar aquela vida para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. Mas não é perdoados hoje para cometer o mesmo erro amanhã, que isso daí é crucificar Deus, é crucificar Jesus novamente. Entendeu? E aí você vai embora da igreja, volta para macumba, volta para feitiçaria, vai conhecer lugares que você, na verdade, nunca nem pertenceu, para depois tentar voltar, o que é muito mais difícil voltar do que a primeira vinda, porque se você já veio com demônios, você vai voltar 70 vezes 7 aqueles demônios. E para tirar não é fácil. Você está crucificando Jesus mais uma vez. Você fez uma palhaçada com a mensagem na cruz. Então, presta bem atenção, não brinque com a sua salvação. Lembre-se que ele foi fiel, não bastou apenas o sacrifício, mas também a fidelidade. Então, você também tem que ser fiel. Você tem que ficar naquela posição que você escolheu. Como que você escolheu? Você desceu as águas, você foi batizado, não foi? Então foi a posição que você escolheu. Então você tem que ficar nessa posição. É a sua fidelidade para com Deus. É isso que Deus quer. É a sua fidelidade para com o sacrifício de Jesus. Eu quero falar mais sobre essa fidelidade de Jesus, sabe? A morte de Jesus não é insignificante, mas a obediência foi o sucesso, foi a chave do sucesso, foi a permanência. O que eu quero dizer foi o seguinte: quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele orou e falou assim: Pai, se possível, livra de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E ele ali, podia ter deixado a missão. Ele podia ter abortado a missão, desconectado com Deus. E ter escolhido se casar, ter filhos, ter família, ter a profissão, continuar aquela profissão que o pai dele ensinou, certo? Ir lá pescar junto com Pedro, certo? Mas ele foi fiel. Ele permaneceu. A chave da salvação foi a permanência dele. A permanência dele fez com que ele fosse até o sacrifício da cruz. Vamos voltar a ler aqui, no versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós,
se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e a casa de Deus somos nós. Então, mais do que o sacrifício, foi a fidelidade que ele teve comigo, com você, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, com os seus netos. Ele foi fiel à casa de Deus, e a casa de Deus somos nós. Então, essa foi a chave da salvação. Porque se ele não tivesse sido fiel, também não haveria crucificação. Não haveria. Já imaginou? Para e pensa junto comigo. Essa mensagem ela não vai ser muito longa, mas ela vai direto no teu coração. E eu espero que ela vá também direto ao coração de quem você quiser encaminhar depois. Entendeu? De quem não aceita ouvir a mensagem. De quem não aceita pôr o pé na igreja. Faz assim. Presta bem atenção e depois você vê se vale a pena ou não encaminhar. Olha só. Já imaginou se Jesus fizesse assim? Todo aquele trabalhar de milagres, todo aquele trabalhar de transformação na alma das pessoas que foram caminhando junto com ele, a divisão dos pães e dos peixes, o caminhar sobre as águas, disser vento, cala-te, sossega o mar, tudo aquilo que você viu, expulsão dos demônios, tudo o que a gente que vai na igreja vai vendo nas pregações, nós que lemos a Bíblia vamos sabendo, entendeu? Aí o que acontece? No meio do caminho ele resolve que não é bem aquilo que ele queria, porque ele não aguenta mais Caifás acusando, ele não aguenta mais os fariseus atrás dele, ele se decepcionou também muito quando soube do que aconteceu com João Batista, então ele resolve se juntar aí com uma turminha lá perto da casa de Lázaro e por enquanto ele não vai fazer nada. Ele vai fazer um dia. Lá pra frente ele volta. Agora não. E nisso daí ele passa mais 1 ano, 2, 3, curtindo a vida doidado, sabe? Comendo, bebendo, passeando, andando de lá pra cá. De lá pra cá porque eu não posso dizer pra você assim, viajando, que naquela época não tinha avião, né? Não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada disso. O que Jesus fazia? Ele andava, ele caminhava com a turma da Galileia para Samaria, para tudo quanto é canto. Então, que ele continuasse nisso, né? Conhecendo as pessoas, resolvesse até de um tempo para lá conhecer mulheres. Um dia ele volta. Um dia ele volta. E nisso daí ele fosse protelando aquilo que ele veio fazer. Isso é uma demonstração de falta de fidelidade com a missão que Deus confiou. Essa missão já estava prevista lá em Gênesis. Já imaginou? No Velho Testamento foi falado dessa missão em todos os livros. Inclusive o Salmo de Davi falava sobre a salvação. Tu és a minha salvação. Entendeu? E o que acontece? Ele simplesmente resolveu não estar ali naquele momento. É como alguns irmãos que estão ali na igreja e resolvem que... Eu mesma já resolvi que um dia não estaria ali. Entendeu? O ano que vem, daqui a 2 anos, eu agora vou casar, eu agora vou fazer isso, eu agora vou fazer aquilo outro. Daí o que acontece? Falta de fidelidade. O que Jesus ia fazer era falta de fidelidade com a casa de Deus, que sou eu e que é você. É isso que ele ia fazer. Aí ele ia resolver vir para depois ele ir lá cumprir a missão de juntar novamente aqueles que os 70 que foram fazer a missão já se perderam, né? Mas tinha que juntar de novo aqueles 12, tinha que trabalhar de novo com aqueles 12 de uma maneira espiritual, porque até então ele estaria só numa maneira carnal. Certo? Precisa ver se os 12 iam querer continuar com ele naquela missão espiritual, porque você sabe que as coisas que vêm da carne é mais gostosas do que as coisas que vêm do espírito, não é? Se não fosse bom, ninguém ia querer. Concorda comigo? E aí a missão já estava toda perdida, para ele tentar restaurar aquilo ia ser terrível. Pensa na igreja que você congrega
e que você sai. Já imaginou se uma hora a igreja tá ali fazendo a missão, uma hora fecha, não tá, daqui a 5 anos ela retorna, ou daqui a 2 anos ela retorna, depois ela retorna só uma vez por semana. Já imaginou? Falta de fidelidade com a casa de Deus, que sou eu, que é você, que é toda a nossa geração. Então a fidelidade é uma coisa muito, muito importante. Muito importante. Jesus, ele veio e foi fiel. Essa foi a chave da salvação. Porque a fidelidade dele fez com que tudo fosse escrito daquela maneira que tinha que ser. Que estava determinado. Se você ler lá no livro de Isaías, tudo estava determinado por Deus que isso iria acontecer mesmo. A salvação viria por Jesus. A redenção viria por ele. E graças à fidelidade dele, eu e você estamos aí hoje, ó, falando de Jesus livremente, entendeu? Sem perseguição. Tantos países aí, quando falam em Jesus, morre. Quando abre uma Bíblia, já morre também. Entendeu? Veja aí o que o louco do demônio que incorporou na terra, que foi Hitler, não fez com os judeus, que ele odiava quem era judeu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, a fidelidade dele foi mais do que a cruz. A cruz foi um resultado, sabia? Foi um resultado. A fidelidade foi um meio para se chegar aos fins. Qual eram os fins? O derramamento de sangue para o perdão dos nossos pecados. Foi a obediência de Jesus. A obediência de Jesus fez com que demonstrasse para mim e para você o que é ser fiel. Ele nos ensinou a ser fiel. Sabia disso? Em Hebreus, eu quero ler com você Hebreus 9. Olha como hoje nós vamos trabalhar com esse Hebreus, né? Hebreus 9. Como eu disse, a mensagem hoje não vai ser longa, eu vou fazer 2 mensagens hoje, né? O Senhor me deu 2 mensagens. Ele me deu essa mensagem e me deu uma outra que é para nossos filhos também, tá? Não é exclusivo, mas é também. Hebreus 9, 14 e 15. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja só você, se ele não é fiel, se ele dá aquela desviadinha e fica 3, 4 anos por aí zanzando, como eu falei, ele já não vai ter mais o sangue imaculado, entendeu? Ele já estaria cheio de pecado. Mas ele se manteve firme ali, ó, firme, puro, para que ele fosse como um cordeiro puro, porque tinha que ser um cordeiro puro, certo? Para ser imolado em sacrifício pelos pecados, e ele se manteve assim. Por isso que ele teve que ser fiel. Ele não podia cair nem para um lado e nem para o outro. Ele tinha que ficar quietinho ali, obediente. E ele assim o fez. Não fez com lágrimas, com choradeira, não desistiu. Ele fez junto com 12 discípulos. Ele teve uma multidão como testemunha. 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Eu vou ler de novo, para que você sinta essa palavra. Por essa razão, Cristo é o mediador. Então, não fale para mim, eu vou acender uma vela, eu vou orar para aquele santo, para aquela santa, porque eles me ajudam, aquele é o santo que ajuda nisso, aquela é a santa que ajuda para aquilo outro. Eu tenho muita fé. Eu escutei uma pessoa falar para mim assim, eu tenho muita fé na santa tal. Sempre tive. Meu bem, mas acontece que mediador é Jesus. Entendeu? Aquele que chega no Pai e media o teu pecado e a tua necessidade é Jesus. Aquele que leva uma oração até o trono é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta você colocar outras vizinhanças nesse assunto,
porque essas vizinhanças aí não vai dar certo, porque elas não têm esse acesso, elas não foram para a cruz. Ó, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. A nova aliança é o sangue dele. A antiga é aquele que tinha que derramar sangue de cordeiro, de carneirinho, de ovelhinha, ovelha não, né? Ovelha não, vamos corrigir isso, porque ovelha é eu e você, mas aquele sangue de cordeiro novo, aquele novilho, essa era a aliança antiga, para pedir perdão. Você sabia disso? Você não sabia, né? Nunca ninguém te ensinou, né? Que lá quando o pecado de Adão e Eva veio, eu vou até parar aqui um pouquinho, ninguém te contou que quando Adão e Eva errou lá no Jardim do Éden, quando Adão não obedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, ele passou a enxergar coisas que ele não enxergava. E aí ele começou a se cobrir todo lá com a Eva de folhas de uva. E aí Deus falou assim, o que está acontecendo aí? Por que vocês estão escondidos? Ah, a gente está escondido porque a gente está nu. Mas quem é que falou para vocês que vocês estão nus? O que tem a ver nus? Porque você concorda comigo, meus irmãos? A gente nasce nu mesmo, né? Ninguém nasce com roupa. Ai, ficaram com vergonha de Deus. Então Deus já viu ali que já teve desobediência. A fidelidade foi-se embora, o pecado já tomou conta da humanidade, então Deus já teve que sacrificar o primeiro animal para poder fazer vestimenta para o homem e para a mulher. Já teve o primeiro derramamento de sangue, que foi daquele animal para cobrir o homem da sua intimidade. E dali ficou bem claro que haveria sempre que ter um derramamento de sangue para pedir perdão, porque sangue é vida. E a nossa vida está comprometida. A vida do homem está comprometida com o pecado. Porque a partir dali o pecado começou a vir. É doença, assassinato, infidelidade entre casais e mais uma montoeira de coisas aí que eu não quero nem mencionar uma, duas, três, quatro. Se você quiser conhecer 1, 2, 3, 4, lê a Bíblia que todas elas estão lá. Todas elas estão lá. Não se iluda achando que isso é crime que está agora no Código Penal. Os crimes já estão lá. Lá no comecinho da Bíblia você já vê. Nos primeiros livros você já vê o que é crime e o que não é crime. Entendeu? Quando foi estipulado o tabernáculo entre os homens, Deus já sentou Moisés e já falou, escreve aí. Isso. E aí, para poder pedir perdão disso aqui, vai ter que fazer isso, mata esse, derrama sangue ali, tira as vísceras. Já era derramamento de sangue para conseguir perdão. Eu estou resumindo para você, tá certo? Então, o que acontece? Essa era a aliança, a primeira aliança. A segunda aliança é o derramamento do sangue de Jesus, que foi um derramamento definitivo, ou seja, um derramamento de sangue humano. Mas veja bem, meio humano, certo? Porque, segundo sabemos, Jesus era filho do Espírito Santo de Deus, foi concebido por uma virgem, certo? Não por relações sexuais. Então, era um Espírito Santo que veio sobre a terra, o próprio Deus, correto? Que estava em carne, sofrendo frio, fome, sono, um monte de coisa que eu e você tem, certo? Era esse sangue. Ele precisava ser fiel e obediente, como cordeirinho, e ir até o sacrifício, entregar o seu sangue. Pronto, acabou. Não tem uma terceira aliança, não tem uma quarta. Não tem. A primeira era animais e a segunda foi Jesus. E essa foi definitiva. Certo? Aquele que desceu do céu veio, fez o que tinha que fazer, voltou para o céu entre as nuvens e acabou, não tem mais sacrifício. Acabou, meu querido. Ou você entende isso ou você não entende. Ou você aceita que é só Jesus que é o mediador, ou então... E fazer o quê? Cada um responde por si. Eu respondo por mim, você responde por você. Só que o que você não pode dizer, eu não concordo. Você não pode dizer que não concorda porque está na Bíblia. E eu quero mais uma vez voltar a falar o que eu já falei lá no canal do Manual do Criador. O nosso livro sagrado é o único livro escrito em cima de um livro histórico. Um livro do que realmente aconteceu, histórico.
Não foi criado um livro. Vamos criar aqui. Vamos criar ali. Não houve nada disso. É primeiro um livro histórico e esse é o nosso livro sagrado. Ou você aceita ou você não aceita. Você é livre, você tem livre-arbítrio para aceitar e não aceitar. Ponto. Entendeu? Isso é totalmente livre. Você tem sede, você é livre para tomar água, tomar Coca-Cola, tomar leite ou não tomar nada, morrer de sede. Tá? Isso daí é liberdade. Vamos aqui reafirmar mais uma vez o versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A fidelidade levou Jesus ao sacrifício e depois à liberação da minha alma, da sua alma, de todo o pecado. Então não basta, sabe? Eu vou dizer para você, se bastar ir para a cruz, resolvesse alguma coisa, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda tinha levado para mim e para você a salvação. Não. Teve muita coisa envolvida ali, entendeu? Teve muita coisa. Primeiro tinha que ser uma alma sem pecado, que foi o que aconteceu com Jesus, uma alma sem pecado, puro como um cordeiro, do jeitinho que Deus queria, certo? E depois os dois foram levados pela obrigação, foram amarrados, chicoteados, tem que ir, vai, não quero ir, vai, não, eu não tenho culpa, vai, não. Jesus, ó, fidelidade, ó, tu o dissestes, você é o filho de Deus, tu o dissestes, você é o rei dos judeus, tu o dissestes, ó. Fechou a boca, pegou a cruz e foi. Fidelidade. Não seja você infiel com Deus. Seja fiel com Deus. Jesus foi fiel conosco. Jesus foi fiel com a casa de Deus, que somos nós. Obrigada pela sua atenção. Se você gostou dessa mensagem, curte aí, não esquece de curtir. Pode deixar seu comentário se você quiser. Compartilha com alguém que você vê que é necessário de receber essa mensagem. Eu agradeço muito a sua atenção.